Tá tudo bem com vocês? Amém? Que bom. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Juízes, texto bastante conhecido, capítulo de número 6. Juízes capítulo 6. Versículos de número 11 e 12, nós vamos estar lendo. Eu poderia ter escolhido qualquer um outro texto, ou talvez até mesmo o texto de Tiago, onde está o tema deste congresso, mas eu preferi escolher este texto, ou parte dele, onde eu tenho algum subsídio para aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração nesta noite. Já encontraram? Amém? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Leiam para mim o versículo 12, por favor. Amém. Coloque a sua Bíblia no banco antes de se sentar. Eu preciso fazer algo nesta noite. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça ou na sua testa. Coloque a mão levemente sobre a cabeça. Feche os seus olhos e ore comigo assim: Espírito Santo, eu quero que tu me ajudes a trazer a minha mente e colocá-la cativa aos pés de Cristo nesta noite, para compreender as verdades que o Senhor quer ministrar à minha vida nesta noite. Espírito Santo, não permita que nenhum demônio do inferno venha me impedir de receber aquilo que o Senhor tem para mim nesta noite. Amém, queridos? Sente com esta palavra. Eu tenho certeza que você será muito tentado a desviar a sua atenção, mas eu quero pedir desde o último banco dessa igreja, até mesmo os irmãos que estão lá fora, aqueles que estão sem assento, que tentem nos ouvir nesta noite, porque eu tenho certeza que a nossa vida pode ser profundamente transformada pela palavra do Senhor. Eu fiquei pensando nesse tema que o pastor Paulo Júnior escolheu, né? E a única expressão que eu encontrei foi assim: pegou pesado, né? O tema está ali: o que é a sua vida? E o Espírito Santo, ele não coloca tema em nossos corações simplesmente para preencher uma programação que queremos fazer. Eu aprendi que toda vez que o Espírito Santo coloca algo no coração da liderança da igreja, dos obreiros da igreja, é porque ele tem um propósito com isso. E essa palavra, querido, essa pergunta, ela nos provoca muito mesmo. Ela me provocou, e eu tenho certeza que se você realmente parar para pensar nessa pergunta, se você tentar responder essa pergunta, você vai sofrer um pouco, você vai ter algumas dificuldades, né? E eu achei ainda que ele pegou muito mais pesado ainda em me colocar para ministrar nesse congresso. Foi o mais difícil. O que é a sua vida? Eu fiz essa pergunta, eu orei ao Senhor, e Deus colocou em meu coração 4 conceitos que são determinantes, que são fundamentais para definirmos ou para encontrarmos uma resposta para esta pergunta. A maneira como nós conceituamos os fatores que cercam a nossa vida, eles
vão influenciar-nos diretamente. Eu quero que você preste atenção comigo no que eu vou te dizer nessa noite. O primeiro conceito que nós precisamos conceber, que nós precisamos desenvolver para que encontremos a resposta do que é a nossa vida, é o conceito de Deus. Eu poderia perguntar: qual o conceito particular, qual o conceito pessoal que você tem de Deus? E eu penso, pastor Valmir, que nós não conseguiremos responder completamente o que é a nossa vida até que tenhamos o conceito correto de quem é Deus para nós. E eu pude entender nessa reflexão que existem apenas duas classes de pessoas na face da terra, quando eu falo a respeito de Deus ou do conceito de Deus. O Espírito Santo me fez entender que existem as pessoas, um grupo de pessoas que creem em Deus, e existe um outro grupo de pessoas que não crê em Deus. E o pior disso tudo, queridos, é que eu pude entender que a maioria das pessoas não crê em Deus. E talvez você se assuste, talvez eu comece a te provocar aqui, mas não é possível, pastor. O número de ateus é muito pequeno, talvez apenas 1% da população da terra, estatisticamente falando, declara abertamente que não crê em Deus. O restante, todos creem em Deus, todos têm uma religião. Mas é aí, querido, que está a grande questão. Porque a maioria das pessoas, apesar de manifestarem verbalmente que creem em Deus, elas não possuem o conceito. Eu não estou falando de um conceito, estou falando elas não possuem, elas não detêm, elas não conceberam o conceito fundamentalmente correto da pessoa de Deus. Quem é Deus? Para os religiosos, eles diriam: Deus é um objeto de culto. Quando eu falo de religiosos, eu estou incluindo toda forma de religião, inclusive nós, os evangélicos. Infelizmente, muitas pessoas que hoje estão assentados nesse banco, se forem arguidas com esta pergunta: quem é Deus? Elas vão parar, vão respirar fundo, vão buscar uma resposta teórica, vão buscar uma definição para responder quem é Deus. Para os religiosos é um objeto de culto, para os intelectuais, Deus é um elemento de controle social, para os desesperados, Deus é apenas a esperança nessa vida. O certo é, queridos, que a maioria das pessoas, elas conceituam Deus como aquele que preenche a nossa caixa de necessidade. E quando eu falo de caixa de necessidade, eu estou falando de uma caixa vazia, porque necessidade não é aquilo que você possui, necessidade é aquilo que você não possui, é aquilo que você está precisando. E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pega e coloca Deus lá. Muitas pessoas estão com a caixa de necessidade, uma grande caixa, e elas colocam Deus para preencher essa caixa de necessidade. Eu estou dizendo que muitas pessoas dizem: Deus é tudo o que eu não tenho, então eu vou diante de Deus para buscar essas coisas, eu vou diante de Deus para preencher esse vazio. Não um vazio interior, um vazio da alma, especificamente um vazio do espírito, mas um vazio material, um vazio das suas necessidades terrenas. Se nós, queridos, perguntássemos para os teólogos de plantão, eles iriam dizer, quem é Deus para você? Eles iriam recorrer
aos argumentos teológicos, iriam dizer: Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente. Iriam falar dos atributos divinos de Deus, iriam falar dos atributos morais de Deus, iriam falar dos atributos naturais de Deus, iriam colocar esses atributos e pronto, está aí uma bonita definição. Mas a pergunta não é exatamente essa, a pergunta é: quem é Deus para você? A pergunta não é o que é Deus, porque essas definições teológicas talvez diga o que é Deus. Mas a pergunta é uma pergunta pessoal e que exige uma resposta pessoal: quem é Deus? Até que tenhamos uma resposta formada, um conceito formado, nós não vamos encontrar uma resposta para o que é a nossa vida. Philip Yancey, no seu livro O Jesus que eu nunca conheci, ele trata desse assunto, porque ele diz: muitos de nós que estamos assentados nos bancos da igreja temos um conceito de Deus que recebemos da escola bíblica dominical, que recebemos dos nossos pais, que recebemos dos nossos mestres, que recebemos dos nossos pastores. E é exatamente por isso que o seu livro chama O Jesus que eu nunca conheci, porque todas aquelas definições que nós recebemos tratam-se de definições teóricas passadas por uma pessoa. Eu poderia dizer que esta é apenas uma placa de sinalização, um indicativo do lugar, do caminho onde nós podemos encontrar Deus. As pessoas podem passar teoria, mas jamais será possível as pessoas passarem as suas experiências. Eu jamais poderei viver as experiências do pastor Paulo Júnior. Isso é praticamente impossível. Não tem condição do seu professor, do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu mestre transferir as experiências pessoais que ele tem com Deus. Por isso ele apenas mostra o caminho para que você mesmo adquira a sua experiência pessoal com Deus e forme o seu próprio conceito de Deus. Amém, queridos? E eu começo a usar aqui a vida de Gideão. Quando o anjo do Senhor chega diante de Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão estava escondido dos midianitas. A situação que Gideão estava vivendo era uma situação literalmente miserável, paupérrima. Gideão esperava ser atacado a qualquer momento, e por isso ele reage exatamente usando os argumentos que ele havia recebido dos seus mestres, dos seus pais, dos seus ensinadores. E ele diz: se o Senhor é conosco, porque nós estamos enfrentando estes problemas? Se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? Se o Senhor é comigo, por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Se o Senhor é comigo, por que eu estou enfrentando este problema? Veja que Gideão não conseguia ter um conceito pessoal de Deus. O conceito que ele tinha era de que Deus tinha aberto as águas do Mar Vermelho. O conceito que ele tinha era de que Deus tinha feito chover maná no deserto. O conceito que ele tinha é de que eles tinham atravessado o rio Jordão a pés enxutos, que as muralhas de Jericó haviam caído. Então ele apenas via Deus dessa maneira, como aquele ser que no momento de dificuldade ele iria resolver o seu problema e pronto, e acabou. Como ele estava enfrentando um problema já há 7 anos e Deus não havia resolvido, ele diz: Deus não está comigo. Será que esse Deus realmente existe? Será que esse Deus realmente fez tudo isso que os nossos pais nos contaram? Foi este o questionamento que Gideão fez. E o anjo, ele não liga muito para o questionamento de Gideão, olha para ele e diz: o Senhor é contigo, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Queridos, Gideão começa agora a passar por um processo onde ele vai verdadeiramente conhecer a Deus, porque apenas as experiências que lhe haviam passado, ou os ensinos que lhe haviam passado, que lhe havia contado,
não era suficiente para lhe dar o conceito verdadeiro de quem é Deus. Quer saber que é a sua vida? Você precisa antes saber quem é Deus. Ninguém poderá entender, compreender ou viver vitoriosamente sem conhecer quem é Deus. E eu estou dizendo aqui que o verdadeiro conceito de Deus, ele somente pode ser formado em nós pela nossa experiência pessoal com Deus. Entenderam isso? Repitam comigo. O verdadeiro conceito de Deus somente pode ser formado em nós pela experiência pessoal com Ele. Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Se alguém te perguntar quem é Deus, você pode responder sem precisar respirar fundo, sem precisar lembrar do seu curso de teologia, sem precisar lembrar do que a professora da escola dominical te falou. Assim como se alguém perguntar, você é filho de quem? Você imediatamente descreve a vida do seu pai, da sua mãe. Você pode falar de Deus assim? Quando eu falo, queridos, de uma experiência com Deus, de um conceito real e verdadeiro com Deus, estou falando de experiência. E experiência pessoal aqui significa, número 1, contato. Diga comigo, contato com Deus. Segundo, experiência com Deus significa comunhão. O contato, ele se dá no momento, ele se dá no encontro. A comunhão fala de convivência, fala de estar junto, fala de estar dividindo os mesmos lugares, fala de estar dividindo as conversas, os diálogos, os pensamentos. Isso é comunhão. Em terceiro lugar, a experiência com Deus, ela representa, ela significa também o toque de Deus na nossa vida. Pastor Paulo Júnior falou muito disso ontem aqui, do toque de Deus na nossa vida. E em último lugar, essa experiência com Deus, ela fala de relacionamento. Diga comigo, relacionamento. O conceito que nós temos de Deus, ele depende do que vamos formar de Deus, depende do contato, depende também do toque, depende da comunhão e depende do relacionamento. Quando Deus se revelou aos homens, queridos, no passado, Deus não se revelou primeiramente como Deus que faz, mas Deus se revelou como Deus que é. Quando Deus se manifesta a Abraão, nós vamos ver essa apresentação mais íntima de Deus no capítulo 17. Deus chega para Abraão e diz: eu sou o El Shaddai. Vemos que ele diz: eu sou, é quem ele é. Eu sou o El Shaddai, que significa eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Depois Deus vai se revelar como Jeová Sabaó, que é o Senhor dos exércitos lá nas batalhas. Quando o povo está doente, Deus se revela como Jeová Rafá, que é o Senhor que sara. Quando o povo está tomando posse da terra, Ele se revela como Jeová Nissi, a justiça. Ele se revela como a bandeira. Ele se revela dentro das circunstâncias que o povo tem. Mas a primeira revelação de Deus é: eu sou o El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Quando Abraão, ele tem esse contato com Deus, Abraão estava já crescendo. Ele é chamado lá no capítulo de número 12, ele começa a crescer nesse conhecimento de Deus, nesse conceito de Deus. Mas veja que Abraão tinha um conceito equivocado. Deus fez promessas para ele, mas Abraão, ele não conseguia acreditar de tudo. Talvez vocês se assustem com essas promessas. Mas por que Abraão aceitou a serva e gerou dela Ismael? Porque ele tinha conhecido Deus, mas ele não sabia como Deus ia realizar isso. Ele ainda não podia acreditar que Deus ia abrir a madre de Sara e ia dar um filho do ventre de Sara. Ele não tinha um conceito correto de Deus.
E depois desses erros, depois desses vacilos de Abraão, no momento que ele tem fome, ele desce para o Egito, Deus chama Abraão, e frente a frente com Abraão, ele diz: Abraão, olha para mim, eu sou o El Shaddai, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus diz para Abraão: vou fazer um acordo contigo, rapaz, eu vou fazer uma aliança, e a aliança da minha parte é o seguinte: eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, vou fazer de você uma multidão de nação, e para provar você quem eu sou, para você me conhecer, eu vou mudar o teu nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão de nações. Você vai poder acreditar em mim agora, Abraão. Aleluia. Deus estava trabalhando o conceito da sua pessoa na vida de Abraão. E você vai ver agora que daqui para frente, Abraão tem um conceito próprio de Deus, e Abraão consegue confiar nas promessas de Deus. Eu vejo Jacó, vou passar rapidamente. Jacó ouviu de Isaac e ouviu de Rebeca que o Deus de Abraão os havia abençoado, que eles seriam uma grande nação, que tinha promessa. Mas de repente ele sai de casa, e ele sai de casa sem saber o que era a sua vida, e sem saber o que ele faria de sua vida. O pai dele simplesmente diz: vai na casa dos teus tios, dos nossos parentes, casa com a menina de lá, para que a nossa posteridade se prorrogue, se prossiga. Mas Jacó sai sem saber nem para onde estava indo. Mas é no deserto que ele tem o seu primeiro contato com Deus. Ele tem o seu contato com Deus. Deus se manifesta para ele e diz: eu sou. Veja Deus se revelando como eu sou. Ele não diz primeiramente: eu vou resolver os teus problemas, eu vou cuidar da sua vida. Mas ele diz: eu sou Deus que prometeu a Abraão, que prometeu a Isaac, que prometeu a Jacó. E eu vi o dia que Isaac transferiu a bênção da primogenitura para a tua vida. Eu sou, aleluia. E ele espera uma resposta de Jacó, e Jacó começa a dizer: se tu és, ó Deus, tu vais me abençoar, tu vais me guardar, tu vais me livrar, e tu serás o meu Deus. Ele tem um contato, ele começa a formar o conceito de Deus, mas ele continua prosseguindo na caminhada. Ele passa tempos, ele vai trabalhar, ele se casa, queridos, e de repente ele volta esquecido de muitas coisas que ele havia tratado com Deus, que ele havia prometido para Deus. Quando de repente no vale de Jaboque, ele tem um segundo encontro com Deus. Aquele encontro seria o encontro para formalização da comunhão. Deus estava trabalhando o conceito da sua pessoa na vida de Jacó. E depois de lutar uma noite inteira com Deus, Jacó, ao subir da alva, ele grita: Peniel. Ele diz: eu vi a face de Deus. Deus está nesse lugar. Peniel significa a face de Deus. Ele diz: eu tive um encontro com Deus, eu tive comunhão com Deus, eu encontrei a Deus. Jacó tem a sua experiência com Deus no vale de Jaboque, e dali para frente a vida de Jacó é mudada para sempre. O conceito de Deus é formado pela nossa experiência. Voltemos aqui para o livro de Juízes. Quando o Senhor vai falando com Gideão, de repente Gideão, ele olha para o anjo do Senhor e ele diz assim, preste atenção, olhe para mim. Ele diz assim: dá-me um sinal de que és o Senhor que fala comigo. Dá-me um sinal de que és o Senhor que falas comigo. Glória a Deus. Queridos, quantos de nós dizemos que cremos em Deus, mas ainda não recebemos o sinal de Deus? Ainda não recebemos a marca de Deus. Quando somos perguntados quem é Deus, nós não conseguimos responder. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Será que eu poderia falar de Deus como eu posso falar do pastor Paulo Leocádio? Se alguém me perguntar quem é o pastor Paulo Leocádio, eu diria: é um pastor que eu conheci no ano de 1991, pastoreou Paracatu, pastoreou Pirapora, onde eu o conheci, trabalhei com ele, fui tesoureiro dele.
estive lá junto com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, tem 5 filhos, e por aí vai. Bonito, simpático, alegre. Oh, queridos, é isso que Deus quer de nós. A nossa vida não será totalmente resolvida até que formemos este conceito profundo da pessoa de Deus. O Espírito Santo me levou a pensar em Moisés. E eu pude pensar, se alguém perguntasse para Moisés, quem é Deus? Como será que Moisés responderia? E eu comecei a analisar a história de Moisés, e eu pensei que Moisés ia responder o seguinte: Deus? Qual Deus? Você está falando do Iavé, o meu amigo? E ele ia dizer: Iavé, o seu nome. Eu encontrei a primeira vez lá na sarça que ardia no Monte Horebe. Lá foi o nosso primeiro contato. Depois de lá, eu estive com ele várias vezes, lá no Monte Sinai. Eu passei 40 dias na presença dele. Chegou um dia, um momento que eu quis ver a sua face, mas ele disse: Moisés, você ainda não está preparado para ver a minha face, mas eu vou lhe mostrar as minhas costas. E eu pude ver Deus pelas costas. Quem é Deus para você, Moisés? Deus para mim é o meu amigo. Quando eu quero falar com ele, eu me afasto um pouco do acampamento de Israel. Eu tenho uma tenda separada, onde eu entro, e lá na tenda ele desce e fala comigo, aleluia, e eu ouço e também falo com ele. Deus é meu amigo. Deus quer ser um Deus pessoal na sua vida. Deus quer ser um Deus pessoal na minha vida. Deus não quer ser apenas um objeto de culto. Deus não quer ser apenas um místico. Deus não quer ser apenas uma coisa que você crê, porque todo mundo acredita, porque é um elemento da sua cultura. Se quisermos resolver a nossa vida, nós precisamos começar por um conceito fiel e verdadeiro de quem é Deus. Aleluia. Glória a Deus. É exatamente esse contato que vai gerar em nós o relacionamento. E as credenciais do relacionamento, ela compreende o temor, ela compreende a confiança, ela compreende a obediência e ela compreende a certeza de vitória. Quem sabe quem é Deus, primeiro ele teme a Deus, ele reconhece a soberania de Deus. E é por isso que eu disse para vocês que a maioria das pessoas, até mesmo as que estão sentadas no banco de uma igreja evangélica, não crê em Deus, porque quem crê em Deus e sabe quem é Deus, teme a Deus. E eu pergunto para vocês, as pessoas temem a Deus? Lá fora a maioria delas, apesar de irem à igreja, apesar de rezarem, apesar de fazer orações, elas temem a Deus? Elas abandonam o pecado? Elas deixam as coisas que desagradam a Deus? A prova é visível. A prova é visível. Confiança. Quem crê em Deus, confia em Deus. Eu disse para vocês que Abraão foi chamado a atenção porque ele não estava acreditando, ele não estava confiando como deveria. Porque uma coisa é dizer eu creio, acredito, outra coisa é praticar a fé, praticar a confiança e esperar no Senhor. A maioria das pessoas crê em Deus, mas não tem coragem de cortar a corda. Foi um exemplo que a gente deu de manhã aqui, que não temos tempo para dar agora. Obediência. Uma obediência não imposta, uma obediência não vigiada, uma obediência não policiada, mas uma obediência por amor. No momento que eu formo um conceito verdadeiro e real de Deus na minha vida, a igreja não me policia, o pastor não me policia. Eu não vivo pelo que os outros pensam, pelo que os outros dizem, mas eu vivo pelo que Deus, o meu amigo, representa para mim. Nós não fazemos tudo para agradar aqueles que são nossos amigos. Não fazemos tudo para agradar aquelas pessoas que nós gostamos. É este o relacionamento que Deus quer conosco. Experiência pessoal, contato pessoal. E outra coisa aqui, a quarta coisa é a certeza de vitória. Para sabermos o que é a nossa vida, nós precisamos saber quem é Deus.
Fique com essa interrogação. Olhe para mim. Quem é Deus para você? Não descanse mais até que você encontre uma resposta para essa pergunta. Você quer saber o que é a sua vida? Quem é Deus para você? Segundo conceito. O segundo conceito é o conceito de si mesmo. Qual o conceito que você tem de si mesmo? Como você se vê? Como você se olha? E eu volto aqui a Gideão. Quando Gideão, o Senhor diz para ele: vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele começa a dar desculpas. Quando ele vê que não tem jeito, ele começa dizendo: ai, Senhor meu, como eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas? Aí ele começa a dizer: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Gideão tem um problema. Gideão tem um conceito equivocado de si mesmo. A partir do momento que ele olha para a sua família como uma família pobre, como uma família renegada, como uma família pequena. Abraão estava dizendo: a minha família não tem número de pessoas suficiente, a minha família não tem condições financeiras, a minha pessoa não tem terra, porque a família ser pequena, o clã ser pequeno, significava não ter poder econômico, significava não ter espaço, significava não ter gente suficiente para intimidar, para provocar, para defender ou para fazer algo que fosse grande. Abraão tinha, ou seja, Gideão tinha esse problema. Meu clã é o menos importante em Manassés. E ele prossegue com outro problema na aceitação de si mesmo, quando ele diz: eu sou o menor na casa de meu pai. O meu clã é o menor e eu sou o menor na casa de meu pai. Um problema consigo mesmo. Queridos, Gideão tinha um complexo de inferioridade. Ele achava que a sua família era inferior e que por sua família ser inferior, os projetos dele, a proposta dele, a vida dele estava comprometida. Isso reflete, isso é a consequência daqueles que não têm em si um conceito de Deus. Porque no que depende de Deus, não depende se eu nasci num berço de ouro ou se eu nasci na palha, no capim, no colchão de capim. No que depende de Deus, não interessa se você nasceu na melhor maternidade da cidade ou se você nasceu lá na roça, assistido por algumas parteiras com os seus conhecimentos adquiridos ali dentro do ambiente dela. Não depende disso. Mas nós não saberemos o que é a nossa vida até que resolvamos estes problemas. E olha para mim, deixa eu dizer uma verdade para você. Eu falei que Gideão tinha um complexo de inferioridade, mas existem muitas pessoas que têm complexo de superioridade e que têm outros tipos de complexo. E qualquer tipo que for o seu complexo, ele pode deformar a sua personalidade. Qualquer que for o seu complexo, vai deformar a sua personalidade e vai impedir o propósito estabelecido para a sua vida. Existem muitas pessoas, preste atenção, eu vou mexer alguns pontos aqui, que vai tocar algumas pessoas aqui. Eu não tenho dúvida do que eu estou pregando aqui nessa noite pelo Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que estão no nosso meio, mas que ainda não conseguem aceitar-se a si mesmo. Pessoas que não aceitam a sua aparência física, pessoas que não aceitam a cor da sua pele, pessoas que não aceitam os seus pais, pessoas que não aceitam as suas limitações físicas, pessoas que não aceitam as suas limitações intelectuais, pessoas que não aceitam os aspectos econômicos que o cercam, que a sua família tem.
Pessoas que estão comprometidas pelo fato de não aceitarem essas circunstâncias em suas vidas. E sabe qual é o grande problema disso? É que não aceitar a si mesmo significa não aceitar a Deus. Não aceitar a si mesmo significa tentar mudar aquilo que é imutável. Você não pode mudar a cor da sua pele. Não sei que tenha tanto dinheiro como o Michael Jackson esteja disposto a sofrer os mesmos problemas que ele sofreu. Você jamais poderá mudar o ventre que você nasceu. Você não vai poder entrar no ventre de uma outra mulher e nascer. Escolher um outro homem para ser o seu pai é impossível. Mas infelizmente existe muita gente que Deus quer usar, que o Espírito Santo quer usar, que Deus o projetou para um propósito brilhante e glorioso, mas ele está tentando mudar coisas que ele não pode mudar. E está sofrendo por causa disso. Está pagando um preço alto por causa disso, queridos. Quando você tenta mudar aquilo que você não pode, você perde a sua vida. Você deixa de viver aquilo que Deus reservou para você viver neste curto espaço de tempo que nós passamos sobre a terra, gastando o seu tempo com coisas que você não vai poder consertar. Isso não deve ser a nossa preocupação. Eu vou falar mais forte ainda. Quantas pessoas que não aceitam a família? Quantas pessoas que têm coragem de chegar para a mãe, eu já vi, e dizer: por que a senhora não teve só eu de filho? Ah, se só eu fosse a sua filha era bem melhor. Ah, não sei para que eu vim ter esse tanto de irmão. Não sei por que papai que só teve esse tanto de irmão. Não seria melhor se eu ter só eu? Poderia estudar, eu poderia ter tudo que quisesse, poderia ter a roupa, o sapato que eu quisesse. Nós poderíamos estar bem melhor. Pessoas que têm ciúmes dos seus irmãos, que não gostam do seu cabelo, que não gostam do tamanho do seu pé, que não gostam da sua mão, que não gostam do seu nariz, da cor da sua pele, que tem vergonha dos seus pais, que é pior. Tem gente que não tem coragem de carregar os seus pais, de apresentar os seus pais, tem vergonha deles. Aqueles que Deus usou para trazer você ao mundo, você tem vergonha deles. O conceito que você tem de si mesmo vai influenciar no que é a sua vida. Muita gente, infelizmente, está morto, não está chegando a lugar nenhum, porque não conseguiu resolver as suas questões pessoais. E quando eu falo de questões pessoais, estou falando das questões que você tem consigo mesmo. Mas esta noite é noite de cura de Deus para a tua vida. Esta noite é noite de cura de Deus para a tua alma. Antes de resolver as suas questões com a igreja, antes de resolver as suas questões com o grupo de jovens, antes de resolver as suas questões sociais, você precisa resolver as suas questões com Deus e consigo mesmo. Você precisa ter um conceito correto de Deus e precisa ter um conceito correto de si mesmo. E eu vou encerrar esse tópico com algumas perguntas. Primeiro, o que você pensa de si mesmo? O que você pensa de si mesmo? Quem é você para você? Antes de querer ser alguma pessoa para os outros, para o mundo, eu preciso entender quem eu sou para mim mesmo. Como você se olha? O que passa pela sua mente, pela sua cabeça quando você está de frente com o espelho? Você aceita a si mesmo? O que é a sua vida? O que é a sua vida depende de você aceitar-se a si mesmo. Oh, querido, Deus não te trata, meu amado, pelo que você é, pela cor da sua pele, pela família que você nasceu.
O propósito que Deus tem para a tua vida não vai depender disso. Deus só precisa que você aceite-se a si mesmo. Oh, aleluia. O que faltar na sua vida Ele vai completar, para que o nome dEle seja glorificado. Oh, glória a Deus. Mas nós precisamos correr um pouquinho aqui. O terceiro conceito é o conceito que você tem de vitória e derrota. Qual é o conceito que temos de vitória e derrota? Primeiro, muita gente pensa que ser vitorioso, na verdade, é nunca perder. E a gente começa a errar porque no reino de Deus, irmãos, na vida, melhor dizendo, existem vitórias que se ganha perdendo. Existe vitória que a gente ganha perdendo. Naturalmente, nossa maneira de olhar, no nosso modo de ver, a gente está perdendo. Mas na verdade estamos sendo vitoriosos. Agora, as pessoas que pensam que ser vitorioso é nunca perder, preste atenção nisso. As pessoas que pensam que ser vitorioso é nunca perder, primeira coisa, muitas dessas pessoas, para não passar pelo dissabor da derrota, ou pelo dissabor da perda, do fracasso, elas nunca vão à luta. Muita gente, para não passar pelo dissabor do fracasso, daquele sentimento de perda momentânea, ela nunca vai à luta. Infelizmente existe no nosso meio muitos fracassados, muitos perdedores que nunca lutaram, não tiveram coragem de ir à luta. Quantos que nunca chegam à faculdade porque tem medo do vestibular? Aí eles podem dizer, eu nunca fui reprovado no vestibular, porque nunca fizeram, né? Nunca tiraram carteira de motorista. Não, se eu tentar eu passo, mas nunca tentou. Porque não tem coragem, tem medo de perder, tem medo de errar. E nunca vão conseguir, porque não luta. Eu aprendi com o apóstolo Paulo que na vida, mesmo quando nós perdemos, nós estamos ainda ganhando. O importante é lutar. 2 Coríntios capítulo 3. O apóstolo São Paulo, ele fala disso no capítulo 4, melhor dizendo, e o versículo de número 9, ele tem uns termos muito pesados que ele usa quando ele diz assim: perseguidos, mas não desamparados. Pode um cristão ser perseguido? Pode. Você pode estar correndo, alguém pode estar correndo atrás de você. Tem gente que acha que o cristão nunca pode correr de ninguém. Tem gente que acha que o cristão nunca pode fugir de ninguém. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo, perseguido. Se você está sendo perseguido é por quê? Porque você está correndo e alguém está correndo atrás de você. E alguém vai dizer, você é medroso, você correu, você é fraco, você tinha que enfrentar. Mas tem hora que não dá para enfrentar, então tem que correr mesmo. Agora saiba que pelo fato de você estar correndo, de você estar fugindo, você não está desamparado. Deus está olhando para você, está cuidando de você. Agora o mais forte que ele diz aqui, queridos, é quando ele diz abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido no dicionário português, ela tem vários significados. E um dos significados é morto mesmo. Abatido é morto, acabado, vencido, jogado ao chão. Só que Paulo diz assim, abatido, mas não destruído. O conceito de vitória que Deus quer formar em nós, queridos, é que mesmo que a gente esteja morto, a morte não é o nosso fim e não pode nos destruir. Deus vai nos levantar do pó para viver a eternidade que Ele preparou para nós. Oh, Rabachure canta lá, Manais. Aleluia, 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 aleluia. Porém, existem muitas pessoas que nunca vencem porque já entram na luta derrotados.
Eu já preguei aqui nessa igreja algumas vezes que toda vitória começa na cabeça. Quando eu disse para você, coloque a mão na sua cabeça e traga comigo a sua mente cativa aos pés de Cristo, eu estou dizendo que Cristo quer mudar a sua vida hoje e quer te dar uma mente vitoriosa, um conceito diferente do que é vitória e do que é derrota. Pelo fato de você ter perdido algumas vezes, pelo fato de você ter tentado alguma coisa e não ter conseguido, não significa que você é um derrotado. Não, querido, você não nasceu para ser derrotado, você nasceu para vencer. Gideão teve medo da derrota. Deus precisou trabalhar isso na vida de Gideão. Não foi fácil não, queridos. Deus falando com Gideão, vai para a luta, ele diz eu vou. Fez o teste, Deus falou com ele, mas de repente chegou a hora de ir para a luta de Deus. Só mais um testezinho, Deus, só mais um, Deus. O que é, Gideão? E Gideão começa a dizer para Deus, Deus, novelo molhado, grama seca. Tá bom, Gideão. Aí Gideão, Deus, só mais um, grama seca, ou seja, grama molhada, novelo seco. E ficou naquele negócio, novelo molhado, grama seca, grama molhada, novelo seco. Ficou fazendo teste com Deus, por quê? Porque ele tinha medo da derrota. Deus estava com pressa. Gideão, eu não preciso de você, Gideão, para a vitória não, Gideão, a vitória está garantida. Mas Gideão estava fazendo teste com Deus, porque tinha medo da derrota. Olhe para mim nesta noite, deixa eu profetizar para você, não tenha medo de derrota. Você não nasceu para ser derrotado não, querido. Só é derrotado quem tem uma mente derrotada, quem não compreende Deus, quem não compreende a si mesmo, quem não aceita o projeto de Deus para a tua vida, para a sua vida. Mas todos aqueles que compreendem o projeto de Deus para a sua vida são mais do que vencedores. Aleluia. É lindo isso aqui. Deus vai trabalhando com Gideão. Gideão pega 32 mil, que significa a confiança no homem, na pessoa. Gideão ainda não conseguia confiar em Deus totalmente, tem que levar esses 32 mil. Deus chega para Gideão, 300 tá bom, 300 tá bom. Deus está dizendo, não interessa o que você tem, não interessa a quantidade, não interessa onde você nasceu, não interessa as vossas posses, quando você está comigo, quando você é meu amigo, quando você anda comigo, quando você tem um conceito correto de mim, deixa que eu vou te levar ao pódio. Aleluias, aleluias. E o último estágio aqui, Deus leva Gideão e diz, Gideão, você ainda precisa de mais alguma coisa? Aí Gideão vai lá no arraial dos inimigos e ouve os inimigos contando o sonho da derrota. Eles dizendo, um pão de cevada caiu no arraial e nós fomos destruídos. E o outro diz, é a espada de Gideão que vem contra nós. Irmão, Gideão não tinha nem espada. Gideão não tinha nem espada, mas eles disseram, é a espada de Gideão que vem contra nós. Aí Gideão acreditou na vitória. Olha para mim, essa palavra é profética. Olha para mim aqui. Na vida cristã, os únicos derrotados são aqueles que nunca lutaram. Você está na luta, meu irmão? Balança o teu irmão e pergunta para ele, você está na luta, meu irmão? Você está na luta, meu irmão? Você está na luta, meu irmão? Está na luta? Então tenha certeza da vitória. Aleluia. Está na luta, tem vitória. Aleluia. A sentença de vitória está determinada sobre nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa a dizer, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, será a fome, será a nudez, será o perigo, será a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Preste atenção nisso aqui. Ele diz, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vitória. E ele não começa pelas coisas mais fracas, não, irmão.
Ele não começa falando vitória no emprego, vitória na saúde, não, ele começa dizendo, nem a morte. E a Bíblia diz que a morte é o maior inimigo. É por isso que Paulo começa a desafiar de cara a morte. Ele diz, nem a morte pode roubar, pode tirar aquilo que Deus preparou para mim. Levante comigo a tua mão e glorifica o nome do Senhor, porque nem a morte vai tirar de você a vitória que Deus preparou para a tua vida. Aleluia, aleluia. O quarto conceito aqui para terminar. Eu tive dificuldade para desenvolver esse quarto conceito. Deus me deu alguma coisa e eu questionei, eu fiquei pensando, trabalhei, até deletei, mas o Espírito Santo não me permitiu que tirasse daqui. E o quarto conceito é o conceito de um viver vitorioso. Diga comigo, o conceito de um viver vitorioso. Olha que eu falei do conceito que você tem de derrota e de vitória. E agora estou falando do conceito de um viver vitorioso. Eu estou dizendo, nós precisamos desenvolver o conceito de um viver vitorioso. O que é a sua vida? Vai depender também do conceito que você tem do que é um viver vitorioso. Qual é o seu conceito de uma vida vitoriosa? Hoje, os gurus dos recursos humanos, da empregabilidade, eles dizem o seguinte: você quer ser vitorioso? Porque vitória para o mundo representa apenas ter dinheiro, ter prosperidade, ter um bom emprego, ter um bom salário. Ser vitorioso para eles representa isso. Eles dizem, primeira coisa, você não pode ser apenas empregado, você tem que ser empregável. E muita gente está correndo atrás de ser empregável. O que é ser empregável? É ter várias habilidades, estar à frente do concorrente, é buscar conhecimentos em várias áreas, é ser uma pessoa versátil, é não ser aquele empregado estático que faz apenas uma coisa só, mas uma pessoa que consegue atender a empresa ou várias empresas dentro dos seus requisitos, principalmente dentro do requisito da mutabilidade, do avanço tecnológico. E muitas pessoas então têm um conceito de um viver vitorioso feito dentro dessa perspectiva. Outra virtude que eles dizem é o que? É flexibilidade. Você tem que ser uma pessoa flexível, tem que ser uma pessoa capaz de mudar. Por exemplo, as pessoas que não tiveram a capacidade de mudar da máquina de datilografar para o computador estão todas desempregadas, porque não tiveram flexibilidade. Então o conceito mundano é este. Agora, dentro do conceito espiritual, queridos, dentro da vida cristã, o conceito de um viver vitorioso, ele começa com o desafio, preste atenção nisso, ele começa com o desafio de entrar na guerra com as ferramentas de Deus. O que é a sua vida? A sua vida será uma vida vitoriosa se você conceber o desafio de entrar na guerra utilizando as ferramentas de Deus. Não adianta somente lutar e acreditar na vitória, é preciso aceitar o plano por completo. Eu preciso entrar na guerra utilizando as ferramentas de Deus. E as ferramentas de Deus para o combate, elas às vezes parecem ser absurdas. Dá uma impressão que não vai funcionar. Às vezes é completamente o contrário daquilo que nos passa, daquilo que nos mostra, daquilo que no âmbito material a gente precisava usar. Mas dentro do livro de Gideão, queridos, ou seja, dentro da história de Gideão, dentro do livro de Juízes, essas armas têm um significado muito importante para nós. Gideão foi para a guerra com 3 armas. Diga comigo, 3 armas. Diga comigo, número 1, Gideão tinha trombeta. Número 2, Gideão tinha um vaso. Número 3, Gideão tinha uma tocha dentro do vaso. 3 ferramentas indispensáveis a um viver vitorioso: a trombeta, o vaso e a tocha. A trombeta, queridos, ela fala da palavra de Deus, a palavra liberada, o acordo, a aliança de Deus com você. Você tem uma aliança com Deus?
Você tem uma palavra liberada de Deus para a tua vida? Deus falou com Abraão: Abraão, eu estou fazendo aliança contigo, e o que eu vou fazer com você é isso, isso e isso. Quando nós temos uma palavra de Deus liberada para a nossa vida, temos certeza da vitória. Agora, se não temos uma palavra de Deus liberada para a nossa vida, queridos, pode usar fuzil A4, pode usar metralhadora, pode usar dinamite, pode usar o que for, que não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ter uma palavra de Deus liberada para a nossa vida. Um viver vitorioso, ele passa por isso. E a palavra, que eu digo, a palavra liberada, ela não é uma palavra mecânica. Não é simplesmente o ler a Bíblia, mas é conceber a palavra de Deus dentro da sua vida. Segundo, o vaso. O vaso fala de nós. O vaso fala da minha pessoa. E a tocha fala do Espírito Santo. Eu tenho que ter a palavra de Deus, e eu tenho que ter uma vida dedicada a Deus, consagrada a Deus. Eu estou nele e ele está em mim. Eu estou no Espírito e o Espírito está em mim. Na hora da guerra, na hora da batalha, o vaso vai ser quebrado, o vaso vai desaparecer, e o Espírito Santo vai aparecer na nossa vida. Um conceito de um viver vitorioso, ele passa, queridos, pelo fato ou pelo ato de acreditar que todas as nossas vitórias são ganhas por Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Olhe para mim. Queridos, o nosso conceito de um viver vitorioso, ele precisa transcender o natural, ele precisa transcender o físico, ele precisa transcender o terreno e precisa penetrar o sobrenatural de Deus. Segura essa aí, ó. Segura essa, olha para mim. Eu estou dizendo que nós somos sobrenaturais. Que é a sua vida? Nós somos sobrenaturais. Pastor, você está louco? E eu pergunto: Deus é natural ou sobrenatural? O Espírito Santo é natural ou sobrenatural? Jesus é natural ou sobrenatural? Eu falei aqui da tocha que representa o Espírito Santo que está dentro do vaso. Se o Espírito está dentro do vaso, o vaso passa a ser sobrenatural. O vaso desaparece, o Espírito aparece. O livro de João diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e faz morada dentro da gente. Se Ele mora aqui dentro, nós somos sobrenaturais. O conceito de um viver vitorioso passa por isso. O natural não pode nos limitar. O físico não pode nos limitar. O natural não pode nos parar. Nós não estamos limitados à vida terrena. O nosso limite é os céus. Você entendeu o que eu disse? Você entendeu? O nosso limite é o céu. Não existe nenhuma outra criatura, Paulo diz isso, que pode nos limitar, que pode nos parar, que pode nos separar, que pode nos roubar, que pode tirar aquilo que Deus preparou para mim e para você. Se você acredita nisso, eu quero que você se coloque de pé neste momento. Quando compreendemos isso, ou quando compreendermos isso, seremos capazes de acreditar na vitória segundo os propósitos de Deus. Muitas vezes, mesmo em detrimento dos nossos propósitos, mesmo contrariando tudo aquilo que é físico, que é terreno, todas as possibilidades, nós podemos acreditar que nós fomos projetados para vencer. Preste atenção aqui na conclusão que eu vou trazer para você. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Mantenha sua mente cativa aqui. Essa palavra é uma palavra de vitória. O que é a sua vida? Repita essa pergunta comigo. O que é a sua vida? Pergunte para o seu irmão: o que é a sua vida? Agora olhe para mim. Olhe para mim. Eu vou responder para você. Sua vida é um investimento de Deus
para a grandeza do universo. Você pode compreender? Gente, eu acho que vocês não entenderam. Sua vida é um investimento de Deus para a grandeza do universo. Irmãos, sem a sua vida o universo não seria o mesmo. Sem a sua vida o planeta Terra não seria o mesmo. Sem a sua vida as estrelas não brilhariam da mesma forma. Sem a sua vida as coisas seriam diferentes. Sem a sua vida o universo não seria o mesmo. E o céu também não seria o mesmo. Porque o viver vitoriosamente transcende o natural e penetra os céus. Então Deus está te esperando lá. Os vitoriosos vão chegar lá. Aleluia. E a questão é: como você compreende aquele que fez o investimento? É a primeira coisa. Como você compreende aquele que fez o investimento? Qual o conceito que você tem dele? O que ele pensa? O que você pensa dele ter feito esse investimento em você? Segundo, é você compreende a si mesmo? Você consegue entender que a despeito das suas limitações, dos seus problemas, das suas dificuldades, Deus fez um investimento em você e está contando com você para algum propósito, para alguma coisa? Você pode crer que Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas? Você pode crer que a sua fraqueza está contribuindo com alguma coisa para abençoar a terra, para abençoar o mundo, para abençoar a vida das outras pessoas? Se você entender isso, aleluia, você vai começar a saber o que é a sua vida. A sua vida vai ser diferente. Deus está contando com você. Você continua, ou você consegue continuar vencendo, mesmo diante de aparentes fracassos? Você consegue continuar vencendo, mesmo diante de alguns fracassos? Isso é definitivo para a nossa vida. E a última pergunta: você está disposto a viver vitoriosamente? Que é a sua vida, queridos. Oh, aleluia. Eu vejo Deus operar nas coisas mais simples. Eu me lembro do meu primeiro emprego, quando fui para a entrevista. E a primeira vez que eu ia fazer a entrevista, eu já vou orar com vocês. E o colega foi na frente. E ele voltou e disse: rapaz, o camarada me fez as perguntas assim, assim, assim. E uma das perguntas eu não sabia a resposta, ele disse para mim. E quando eu cheguei lá, o entrevistador fez a mesma pergunta que tinha feito para ele, e ele tinha me dado a resposta, que eu não sabia se ele não tivesse me falado. Eu vi Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes. Quando eu cheguei no estado do Pará para trabalhar num culto como este, eu perguntei para o Senhor: Deus, por que o Senhor me trouxe para este lugar? Se lá em Pirapora tinha 5 empresas dessas e aqui só tinha uma. Eu fiz esta oração em pensamento. Eu estava no banco assim ao lateral do púlpito. Quando o pregador estava fazendo a oração, depois de ler a Bíblia, ele abriu a boca e disse: eu te trouxe para este lugar e tem um grande plano, tem uma grande obra na tua vida. Gente, Deus é pessoal. Gente, Deus é pessoal. E Deus está aqui nesta noite para mudar a sua vida. Deus está aqui nessa noite para tratar conosco. Deus está aqui nessa noite para mudar o seu conceito a respeito dele. Eu quero que você curve a sua cabeça comigo nesta hora. E nós vamos neste momento entrar na presença do Senhor. Feche os seus olhos. O que é a sua vida? Deus está liberando aqui nesta noite um espírito de cura, de pessoas que não conseguem aceitar-se a si mesmos. Não se preocupe se o espírito te incomodar e te fazer passar de um lado para o outro. Quem sabe correr até o seu pai, a sua mãe, ao seu filho, abraçá-lo, pedir perdão, porque você vai começar a viver a vida que Deus preparou para você viver. Aleluia. Nós vamos orar por todas as pessoas. Mas eu queria perguntar se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus e hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Hoje quer receber Jesus na sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar ou dê um sinal com a sua mão,
Você que está parado, que está distanciado, tem um moço ali. Alguém ajude a chegar aqui à frente. Você que está parado, aleluia. Você nasceu para vencer. Deus está chamando você. Você que se distanciou, que parou na caminhada, na trajetória, Deus está chamando você. Onde está você? Levante comigo a sua mão. Dê um sinal de que quer voltar, de que quer viver. Ainda que a sua vida esteja como um vale de ossos secos, Deus vai restaurar. A morte não pode te separar do amor de Deus. Onde está você? Eu quero que você levante a sua mão. Aqui à minha direita, Deus está chamando. Tem alguém? Venha depressa, venha correndo. Aleluia. Aqui à minha esquerda tem mais alguém? Alguém ajude aquele moço a chegar aqui à frente, que deu um sinal. Glória a Deus. Já é. Aleluia. Se tem mais alguém, venha para Jesus. Jesus está te chamando. Nós vamos orar. Curve a sua cabeça. Ore como você nunca orou. Aleluia. Quero ser como criança. Oh, Deus começa a mudar a tua vida. Feche os seus olhos. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado. Amanhã você vai vir para esse culto diferente. Pela vontade de crescer. Amanhã Deus vai ser pessoal na sua vida. Você vai conhecer o nome de Deus como Ele conhece o seu nome. Independente. Aleluia. E deixo de simplesmente crer. Deus está curando pessoas aqui. Deus está curando pessoas aqui nos seus complexos. Deus está curando pessoas aqui. Não posso viver longe do teu amor. Deus está curando a alma. Deus está curando o espírito. Deus está curando você nesta noite. Receba a cura de Deus para a tua vida. Afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Deus está abraçando pessoas aqui nessa noite. Abraça-me. Você pode sentir Deus como você nunca sentiu. Você pode tocar Deus como você nunca. Você pode sentir comunhão com Ele, aleluia, com teus braços de amor. Abraça-me. Vai abraçando pessoas aqui nesta noite. Vai tocando pessoas aqui nesta noite. Abraça-me. Vai abrindo a mente, os olhos. Abraça-me. Com teus braços de amor. Sentindo esse abraço, eu preciso orar. Aleluia. Diga comigo, Deus. Eu quero um conceito pessoal. Eu quero um conceito pessoal. Eu quero te conhecer pessoalmente. Quero te conhecer pessoalmente. Olhe com sinceridade, Deus. Eu quero te tocar. Quero te tocar. Deus. Eu quero te encontrar. Diga, Deus, revela-me a tua Peniel. Revela a tua face. Deus, eu quero comunhão contigo.
como eu tenho comunhão com os meus amigos, como eu tenho comunhão com os meus pais, como eu tenho comunhão com a igreja, como eu os conheço, como eu os vejo, como eu os ouço, como eu falo com eles. Eu te quero, Deus. Você pode repetir: eu te quero, Deus. Eu te quero, Deus. Eu te quero, Deus. Eu quero ouvir o seu grito: eu te quero, Deus. Eu te quero, Deus. Eu te quero, Deus. Agora deixa eu orar por você, Deus. O teu Espírito me revela que há pessoas aqui entre nós que estão profundamente feridas. Há pessoas que estão doentes. Há pessoas, Senhor, que estão impedidas de aceitar-se a si mesmas. Há pessoas, Deus, que já tiveram desejo de suicídio. Há pessoas que já disseram que preferiam não ter nascido. Deus, há pessoas, Senhor, que já disseram para os seus pais: por que vocês permitiram que eu nascesse? Porque eu... Deus, há pessoas aqui, Senhor, que ainda não conseguiram compreender-se a si mesmos, que ainda não conseguiram perdoar seus erros, seus fracassos. Pessoas que estão profundamente tomadas por um sentimento de derrota, e as suas vidas têm sido, Senhor, miseravelmente vividas. Mas eu quero usar a autoridade que o Senhor me dá nesta noite, Pai, para ministrar aqui, Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de restauração, para liberar aqui, Senhor, uma palavra de renovo, para liberar aqui uma palavra de transformação, para repreender os demônios do inferno que tem perturbado a vida de muitas pessoas, impedindo que elas vivam aquilo que o Senhor preparou para elas viverem. Deus, 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 toca essas pessoas agora. Façam elas te sentir agora, Senhor. Libera a tua unção de vitória, de restauração, de poder, de cura, de libertação na vida delas agora, Senhor. Para que elas saiam daqui, Senhor, com uma nova perspectiva. Para que elas saiam daqui, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor preparou para elas viverem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro a cura de Deus na tua vida. Em nome de Jesus eu ministro a libertação de Deus na tua vida. Em nome de Jesus eu ministro a vitória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. De amor, abraça-me. Vem me abraçar. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Glória a Deus. Queridos, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela boa palavra que Deus nos